iniciar aqui a gravação. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Espero que a gente tenha uma tarde prazerosa, né, com vocês. E falar um pouco vocês vão falar um pouco sobre o que vocês desenvolveram durante a pesquisa. E aí, como já foi mencionado, né, a gente vai ter uns 2 minutos para falar um pouco. E aí a gente já vai dar início, né? O primeiro tema é Flora Palmares no cenário de expansão imobiliária em Altos. Que aí tem os integrantes. Eita, muita gente aqui. Mas eu vou pelo primeiro nome. A Larissa, a Gabriele, Feitosa, Iandra, Iandra, Jorge, a Luísa. Eles estão aqui, então? Alencar, Érica de Mello. Eu acho que esses temas são referentes à primeira reunião, né? Porque a gente está na segunda sala, então esses daí são da primeira sala. Gabriele de Almeida. Acidentes com animais silvestres na Floresta dos Palmares. O Sou grupo eu. está aí? É, Sou né? eu. Ah, pronto. Você pode dar início, você tem 10 minutos. Certinho, você vai apresentar o slide ou sou eu que apresento? Você pode apresentar, se você tiver como apresentar e passar, pode ser também. Tá Peraí, certo? que... Depois deixa eu descobrir como é que eu apresento rapidamente. Não sei se é... Mas caso o menino tiver aqui, a gente pode ir passando. Você enviou? Eu enviei. Enviei ontem. Ontem Pois não, os meninos vão passar aqui para você. Eles vão apresentar aqui para ti. Tá dando certo? Ainda não apresentou, né? Tá, se você quiser, eu posso compartilhar aqui. Pronto, já está apresentando aqui. Pronto, posso iniciar? Pode ficar à vontade. Acidentes com animais silvestres na Floresta dos Palmares. Boa tarde, banca avaliadora. Boa tarde. Pode voltar lá um pouquinho? Boa tarde, banca avaliadora. Boa tarde, espectadores. Meu nome é Gabriela de Almeida Moreira, eu sou a primeira autora desse trabalho. Eu estou no primeiro ano de ensino médio, estudando numa escola internacional, que é a Great International School, de Teresina. E eu possuo aqui 2 currículos, o currículo nacional e o currículo internacional, que é o IB, International Baccalaureate. Como autores, tem eu, Gabriela de Almeida Moreira, tem a Camila Feitosa, Larissa Strangelin e Andrea Liz Porto de Carvalho Reis, Jorge Vasconcelos de Oliveira Melo, Luísa Victor Alencar Fortes e Maiane Cardoso de Moraes. E como orientador, nós temos o professor que tem mestrado em Geografia, Eric de Melo Lima. Pode passar. No Brasil, nós temos muito atropelamentos de animais em rodovias. Então, a cada 17 segundos, um animal é atropelado. Então, isso significa 475 milhões de animais por ano atropelados. E a Floresta do Palmares não é uma exceção. Então, medidas de intervenção são necessárias para a proteção da flora nativa. E essa imagem aí ao lado é uma imagem que é de uma matéria recente, de setembro de 2024, que foi uma jaguatirica que foi atropelada na BR-343. Pode passar. Pode passar o slide, por favor. Metodologia. A produção desse estudo consiste em um levantamento de dados em
fontes documentais e em matéria jornalística. Pode passar também. Pode passar. São referências teóricas do presente trabalho as matérias jornalísticas de Jacuatirica atropelada e morta na BR-343 em Autos, escrita por Adriana Magalhães em 2024, no portal Cidade Verde. E O que rodovias estão fazendo para evitar acidentes com animais, escrita por Roane Carvalho, em 2024 também, no portal SCOA da U. Também foi utilizado um estudo produzido pela empresa Hiperdrola, 2024, sobre a perda da biodiversidade, que é um risco para o meio ambiente e para a humanidade. Pode passar também. Então, a maioria dos animais atropelados em rodovias próximas da floresta dos Palmares estão no topo da cadeia alimentar. Com base nessa relação, compreendes a necessidade desses animais. Onças pintadas, jaguatiricas, cobras, onças e suassanas possuem, necessitando uma área de aproximadamente 30 quilômetros quadrados para caçar. Como forma de sobrevivência, esses animais precisam atravessar a rodovia federal BR-343, ocasionando os casos de atropelamentos. E isso é muito interessante você pensar, porque se você pega, por exemplo, o plano de manejo da Floresta dos Palmares, que é um documento feito em 2022, então um documento muito recente, onde, se você observar, você vai ver que a Floresta do Palmares é uma reserva ambiental muito importante para o Brasil, porque lá nós temos diversos animais que correm risco de extinção, que fazem parte muitos deles são da floresta amazônica. Então, é um grupo de animais que precisam ser cuidados, sabe? Então, esses atropelamentos, eles podem estar afetando não só toda a cadeia alimentar, mas também como a biodiversidade. E podem passar esse slide. Como aí, ó, segundo o estudo da Hiperdrola, 2024, são consequências desses atropelamentos a perda da biodiversidade, a desestabilização de ecossistemas e a quebra das cadeias e teias alimentares inteiras. Então, qual o problema disso? Se a gente desestabiliza essa parte do ambiente, a gente perde essa biodiversidade, a gente acaba perdendo muitas outras coisas. Então, a gente pode, com essa invasão, vai ter alguém aqui que vai estar falando de invasão, que junta com essa perda de biodiversidade, a gente vai estar tendo problemas relacionados a doenças, porque a gente está invadindo áreas que não era para a gente estar invadindo, tendo contato com animais, com bactérias e vírus que não era para a gente ter contato. Então, são coisas muito graves. E esses atropelamentos afetam. Então, os animais vão se afastando, ocorre invasões em áreas urbanas. Então, como é que a gente precisa resolver isso? Quais são as soluções possíveis, né? Segundo o nosso catalogamento de dados. Ampliar a sinalização próxima dos corredores ecológicos, então é necessário colocar placas de sinalização, pode-se colocar também as tartarugas, entre outras coisas, e instalar redutores de velocidade nas proximidades de Palmares. Porque ao forçar essa diminuição da velocidade, nós conseguimos estar evitando esses atropelamentos, não é? E é muito importante para que não haja essa perca dessa biodiversidade que a gente já sabe que está perdendo. Então, um exemplo disso, dessa perca, a gente já está sofrendo com as queimadas. De uns meses para cá deu uma diminuída, mas no mês de setembro foi um mês que teve queimada aqui no Piauí também. Inclusive, uma vez eu estava viajando, eu estava vindo de Piripiri para Teresina, e por volta ali, entre Campo Maior e Altos, eu passei por uma situação de queimada onde eu estava indo na BR-343 e havia queimadas dos dois lados. Então, nós já temos essa problemática das queimadas e mais uma problemática desses casos de atropelamentos, que são casos recorrentes em todo o Brasil, agrava ainda mais a situação. Então, ocorre mais perca de biodiversidade, ocorre mais perdas de animais, de espécies que a gente está perdendo. E muitas dessas da floresta do Palmares ainda não foi explorado. Então, é algo que é importante, porque tem muitas espécies que a gente ainda não conhece, tem muitas coisas que a humanidade ainda não conhece, que pode estar nos ajudando no desenvolvimento de doenças, no entendimento sobre a evolução dos seres vivos. Então, é muito importante que haja essa preservação. Então,
Portanto, é importante considerar que os atropelamentos envolvendo animais silvestres nas proximidades da fauna dos Palmares continuam acontecendo caso não haja intervenções diretas na rodovia 343, assim como ocorre em todo o Brasil. Esse atropelamento ele é recorrente. Ele é recorrente aqui no país. E é muito importante perceber isso, porque como está sempre acontecendo e como as pessoas não veem essa problemática, não é? Aqui na Grace, nós já estudamos há algum tempo a fauna dos Palmares, a gente já fez vários trabalhos, inclusive esse não é o meu primeiro trabalho apresentando, é o primeiro oficial, né, mas aqui na escola nós normalmente fazemos, e nós já fizemos vários estudos relacionados à fauna dos Palmares. Então, se vocês forem observando esse problema, toda essa perca de biodiversidade, de animais atropelados nas ruas, das próprias queimadas, são problemas recorrentes, e eles vão continuar acontecendo se nenhuma medida for tomada, se não haja intervenção. E é por isso que é importante, porque essa perca nós já estamos sentindo, sabe? Então, essa mudança das teias alimentares, teias alimentares, isso vai estar impactando o ecossistema global, certo? Pode passar o slide. Então, essas são as minhas referências. Rony Carvalho, o que as rodovias estão fazendo para evitar acidentes com animais, que é de 2024. Inclusive, todas as minhas fontes que eu usei nesse estudo são muito recentes. Então, o que foi uma dificuldade de achar, porque a fauna dos Palmares ela não tem toda essa relevância, por mais que seja uma área muito específica aqui do nosso estado, mas que ela é muito importante, essa área de preservação é muito importante por ter essas várias espécies, assim como o plano de manejo de 2022, como eu falei antes, nós vamos ter essa Hiperdrola, que é uma empresa, a Hiperdrola é uma empresa nessa relação de meio ambiente, ela fez um artigo sobre a perda da biodiversidade, que eu tirei algumas informações agora, em outubro de 2024. Então, perda da biodiversidade, o risco para o meio ambiente, para a humanidade, e as causas, consequências e soluções. Então, essas soluções que eu citei aqui são de acordo com essa fonte. Nós vamos ter Adriana Magalhães, Jaguatirica é atropelada e morta na BR-343 em Altos. E eu gostaria de citar essa notícia mais uma vez, porque que é a mesma que eu tirei a imagem. Se vocês pesquisarem por ela, vocês vão ver imagens ainda mais fortes, sabe? Tem uma imagem que um homem está segurando a Jaguatirica e ela cai assim, quase que morta. Tipo, tem alguns artigos, como essa pesquisa fala que ela foi morta. Tem outro que falou que ela estava quase morta. Mas outro exemplo é que alguns anos atrás, na mesma BR-343, eu já passei por lá e já vi cobra sendo morta, já vi raposão, não lembro o nome do animal, mas eu já vi muitos animais mortos nessa BR, e lá não tem redutores de velocidade. Na verdade, a gente nem sabe que lá é uma fauna tão importante, né? E pode passar. Obrigada pela atenção. Parabéns, Gabriele. Eu fiquei surpreso, né? Com tão pouco tempo, né, dentro dessa vida acadêmica, no sentido de você estar no ensino médio, né? E esse interesse, né, por estar desempenhando algum tipo de pesquisa, né, relacionado a temas tão relevantes como que você vem apresentando. E é interessante a gente pensar sobre a questão desses acidentes, porque não é uma realidade que ocorre só no Brasil, né? Isso é uma realidade que o mundo vivencia. Mas, sobretudo, o Brasil, como um país de grande biodiversidade, né, de grandes ecossistemas, essa desinstabilidade dos ecossistemas, ela acaba sendo ocasionada mesmo o afronte do desenvolvimento capitalista do homem em diversas regiões do Brasil. Por exemplo, em áreas que poderiam estar sendo preservadas, mas acabam que sendo objeto de tração objetivo do homem de estar ali impondo alguma das suas atividades, seja ela econômica, seja ela imobiliária, enfim, várias áreas. Então, e há uma da ideia, né? Uma das ideias que se tem quando a gente vai falar
dessas áreas que sofrem, né, são ações políticas, como também os corredores ecológicos. Também é uma opção da gente estar trabalhando um pouco para a gente minimizar, já que esse impacto ele já ocorreu, já foi cortado um determinado BR, uma determinada rua, em um trecho ali que é para ser uma área de preservação. Então, alguma dessas medidas tem que ter, e isso é muito importante, né? Eu achei sua fala bastante interessante, né? São temas bastante relevantes e que deve ser pensado. Ainda mais da importância, por exemplo, da flora dos palmares, porque o que dá mais relevância, por exemplo, é o sentimento de pertencimento daqueles grupos que vivenciam. Porque quanto mais pertencente àquela determinada região, e a busca por políticas, ela se torna um pouco mais pulsiva, no sentido de pessoas irem mais atrás e dar a relevância. E é o que a gente vem já propondo com um dos nossos encontros, os próprios desenvolvimentos de trabalhos que são apresentados aqui. Então, a gente vai apresentar agora o próximo. Não sei se alguém vai ter algum comentário, mas é um comentário bem breve mesmo. Mas o próximo que vai apresentar é o Marcos Paulo Gomes. Ele vai falar sobre a análise do foco de calor da Floresta Fóssil Nacional de Palmares e de seu entorno no período de 2005 a 2023. Marcos, tá aí? Opa, boa tarde. Estou aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Eu também gostaria só de fazer um pequeno comentário ao grupo anterior que apresentou, né? Que foi representado por Gabriele, né? Que parabenizar pela também escolha do tema, né? Aí, nos últimos anos, eu acompanho, né? Os acidentes que ocorrem lá no também entorno, né? Principalmente nas estradas vicinal, que está também adjacente. A Major César também em frente à BR, inclusive nessa semana teve infelizmente, um relato triste, que morreu atropelado um tatu lá. Aí é um tema muito relevante para também a apresentação deste evento. Eu acho que, assim, o problema da Flona é porque ela é muito pequena, né? E aí a BR já corta ela bem no meio, então os animais realmente, eles precisam de toda essa área e não tem toda essa área. Eu acho que é um dos problemas. E outra coisa, eu acho que esses acidentes, eles já são tão regulares que eles ficaram, tipo, ordinários. Então, não tem essa preocupação, porque, por exemplo, quando ocorrem as queimadas, é uma comoção, né? Mas esses atropelamentos que são ordinários, que acontecem todo dia, não tem mais essa visibilidade. Então, eu achei muito importante trazer e ressaltar. E, olha, está acontecendo e nós precisamos fazer alguma coisa, porque não vai mudar. Sim. Inclusive, o Gaspar, ele convidou, eu sou técnico lá da Secretaria de Meio Ambiente de Teresina, né, juntamente com o meu outro colega, que fez a palestra hoje cedo, o Calil Siqueira da Luz, para também tentar a incorporação da área de floresta da Major César. Aí, um dos pontos que colocamos foi também a proteção da biodiversidade, que foi relatado. Aí, mas ainda está, digamos assim, no campo das negociações, né? Mas, exatamente, ainda é pequeno, mas a tendência, assim, com o esforço de todos, né, é tentar aumentar a sua área. Vamos lá, vamos dar início, né? Sim, vocês vão apresentar, né, os slides. Pois bem, eu me chamo Marcos Paulo Gomes Gonçalves, eu sou analista ambiental, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Teresina, né? No momento, eu estou fazendo especialização em geoprocessamento da Universidade Federal do ABC, estou nas primeiras disciplinas ainda. Pretendo fazer, como trabalho de conclusão de curso da presente especialização, a análise espaço-temporal dos focos de calor das unidades de conservação federais e de seu entorno, do Piauí, né? Aí, dos resultados que eu já também tenho, eu elaborei esse trabalho, que consiste no seguinte título, né? Análise dos focos de calor da Floresta Nacional de Palmares e de seu entorno no período de 2005 a 2023.
Por gentileza, pode passar o próximo slide. Ainda está na tela de apresentação. Assim, obrigado. Inicialmente, o que vem a ser foco de calor, né? Foco de calor são áreas que se apresentam com temperaturas anormais. O satélite consegue captar temperaturas acima de 46 graus Celsius, que são indicativos de eventos de fogo, que sejam queimadas ou incêndios florestais, né? Dessa maneira, né, esses dados, né, de satélite, eles ajudam a entender a dinâmica dos eventos de fogo, permitindo análise sobre a sua frequência, intensidade e distribuição espacial. Aqui, nessa imagem que temos à bem direita, é um registro bem recente, dessa semana que eu fiz a fotografia, né, podemos observar que houve a queimada, também em zona rural, né, aí em um assentamento, provavelmente é para fazer também o plantio no início do período chuvoso, né? Como danos, né, ambientais que temos em relação à queimada, né, podemos destacar, vislumbrando nessa foto, né, a eliminação da matéria orgânica, a eliminação da fauna edáfica, a liberação de CO2, dióxido de carbono, que é o principal gás do também efeito estufa, né, que favorece o também aquecimento global. Aí, dessa maneira, né, dada a também relevância do tema, pode passar o também slide, por gentileza. Dessa maneira, dada também a relevância do tema, inclusive, exatamente, aqui é o objetivo, inclusive até houve, infelizmente, a morte de 2 brigadistas no combate a queimadas no município de também Uruçuí, também para uma melhor gestão ambiental, de forma preventiva, né? Objetivei com esse trabalho caracterizar a dinâmica da relação entre focos de calor na Unidade de Conservação Floresta Nacional de Palmares, Flona Palmares e seu entorno, em um raio de 5 quilômetros no período de 2005 a 2023. 2005, porque foi o ano em que a floresta ela foi instituída, né, por meio do decreto federal. Pode passar, por gentileza. Assim, para realizar essa caracterização dos focos de calor, né, foram seguidos os seguintes procedimentos metodológicos. Em síntese, né, aquisição, processamento e análise de dados. Os dados de foco de calor de satélite de referência, Aqua, que foi por meio do satélite Aqua, que se utiliza do sensor MODIS, né? Aí esses dados foram também oriundos do banco de queimadas do INPE. Os cálculos estatísticos e os gráficos foram feitos por meio do software livre Calc, e os mapas de calor foi por meio do software livre QGIS. Pode passar. Slide. Sim, neste gráfico, né, do período de também análise de 2005 a 2023, os focos de calor se concentraram no segundo semestre, especialmente nos meses de setembro, outubro e novembro, né, em que houve o registro de em torno de 77% dos focos desse período de também análise, né. O segundo semestre, em nossa região, né, é caracterizado por temperaturas altas, umidade relativa baixa e também baixas precipitações pluviométricas, né, o que favorece a ocorrência e a propagação das queimadas, né. Mas, contudo, majoritariamente, os eventos de fogo, seja as queimadas e os incêndios florestais, eles são também originários da ação do homem, seja por também ações ilícitas ou permitidas. E também eu também faço uma ressalva que o satélite ele pode ter uma também interferência durante a sua captação de dados, né?
por meio do também sinal. Quando a queimada ocorre em ambientes pequenos, o satélite também não é capaz de também captar. Então, a tendência é que a realidade mostre mais pior do que está sendo apresentada agora, em números. Pode passar o slide, por gentileza. Aí, dá também a análise dos focos de calor de forma anual desse período, né? Podemos destacar que é o maior registro de focos de calor ocorreram no ano de 2015 e no ano de 2016. Conforme o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Nesses anos, ocorreram o fenômeno do El Niño, né? Que em nossa região, ele prolonga o período de estiagem, né? Pode passar, o próximo slide, por gentileza. Sim, e para corroborar aquele outro dado, né, aquele outro gráfico, eu trago este, né, que é um comparativo dos focos de calor, né, com as anomalias da precipitação pluviométrica, né? Quando a anomalia está acima de 1 ou abaixo de -1, significa que está muito acima da média ou abaixo da média, né? Aí pode-se ver em destaque, né, que no ano de 2016 houve, assim, o máximo de anomalias nesse período, de forma positiva para os focos de calor, enquanto para a precipitação houve anomalia de forma negativa. Sim, ou seja, ocorreu uma estiagem, né? Nesse ano choveu em torno de 800 milímetros, sendo que a média aqui de Teresina é em torno de 1.300 a 1.400, aproximadamente. Pode passar o slide, por gentileza. Nesses outros mapas, eu trago a distribuição espacial dos focos de calor, né? Nesse período de também análise, ocorreram 105 focos de calor, né? Sendo que 98% ocorreu no também entorno e 2% no interior da Flona. E no mapa do lado esquerdo, podemos observar, por meio do mapa, né? Nas colorações mais avermelhadas, a maior concentração de focos de calor, né? A Flona está delimitada com traçado com a linha preta. Podemos notar que a nordeste dela houve uma certa concentração nesse período de análise. Pode passar, por gentileza, o slide. Sim, fazendo muito bem arremate. Nos anos de 2015 e 2016, concentraram o maior número de focos de calor e majoritariamente ocorreram, né, nesse período, nos meses do segundo semestre, especialmente, né, nos meses de setembro, outubro e novembro, né. Aí, para terminar, eu gostaria de mostrar dessa imagem que eu também fiz da última visita que eu realizei na Flona Palmares, né, de uma ação de forma preventiva que se faz em seu interior, né, que consiste em você pegar a matéria orgânica, as folhas, os galhos, né, e amontoar na base das árvores. E com isso, caso ocorra também, é como se fosse um acero, né, caso ocorra um evento de fogo, né, diminui a sua propagação. Pode passar os slides. Aqui foram duas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Aí eu também gostaria de também agradecer a também a oportunidade de apresentar esse trabalho neste evento, né? Aí eu passo a palavra aos organizadores. Muito obrigado. Muito bem, Marcos. É bem interessante sua pesquisa e relevante, ainda mais com os padrões de mudanças climáticas e padrões de alterações ou comportamentos atípicos, né?
que indicam, de certa forma, alguns problemas e mudanças nas condições de uso da terra, né, sobretudo do avanço, né, daquilo que se vem desenvolvendo sobre esse uso da terra, das territorialidades. Então, aumentos inesperados de focos de calor, né, os próprios focos de calor em áreas que são até protegidas, até os padrões de distribuições irregulares. Então, tem uma série de condições, né, de relações, de condições climáticas, né, e, sobretudo, esses cruzamentos, né, sobre dados, né, a partir do processo de processamento, né, dos dados meteorológicos, né, que, de certa forma, nos dão alguns indícios, né, de onde estão, né, e como estão ocorrendo. E aí o processo de investigação, né, ele se torna aí mais espacial, no sentido da gente localizar, né, quais são as causas, os efeitos correspondentes àquelas alterações, àquelas anomalias. A gente vai tentar correr mais um pouquinho, porque a gente está um pouco atrasado, mas gostei muito da fala do Marcos, bastante interessante, muito relevante, e a gente vai dando seguimento às apresentações, tudo bem? Obrigado, hein? Parabéns, Marcos. A importância, o próximo trabalho, né, a importância da Flona Palmares no combate ao ninho, né? Aqui tem alguns autores, Camila está aí? Tô sim. Pronto. Você pode dar início. Tá bom. A gente vai só apresentar aqui. Ah, pronto, está aqui já. Boa tarde aos avaliadores e aos telespectadores. Esse é o meu projeto, A Importância da Flona Palmares no Combate ao Ninho. Meu nome é Camila Feitosa Cláudio, eu sou uma aluna do primeiro ano do ensino médio da Great International School. E os co-orientadores desse projeto foram Gabriele de Almeida Moreira, Luísa Vitor Alencar Fortes, Jorge Vasconcelos de Oliveira Neto, Larissa Stringini, Maiane Cardoso de Moraes e Andra Liz Porto de Carvalho Reis. E o professor orientador foi o Eric de Melo Lima. Pode passar. Primeiramente, a Floresta Nacional de Palmares, a Flona de Palmares, é uma unidade de conservação de uso sustentável e está localizada na área periurbana entre Altos e Teresina, no estado do Piauí. Ela está inserida em uma zona de transição entre os biomas, com 87 espécies de árvores nativas, e essa zona de transição é justamente entre a Caatinga e o Cerrado. Pode passar. O segundo IBAMA de 2020, uma das principais causas diretas da perda de biodiversidade e extinção das espécies ocorre por conta de espécies exóticas invasoras, a exemplo do NIM, mas também tem outros fatores que ajudam nessa perda de biodiversidade, como as mudanças climáticas, poluição e sobreexploração. O NIM é uma árvore agressiva, também chamada de Azadirachta indica, e ela é agressiva aos biomas brasileiros, capaz de liberar aleloquímicos danosos aos ecossistemas. O que é aleloquímico? Aleloquímicos são compostos liberados por essa árvore que afeta negativamente a flora nativa. Pode passar, por favor. Tá. O objetivo geral é avaliar as consequências ecológicas da espécie invasora, a Azadirachta indica, NIM, na perda da biodiversidade da cultura vegetal na área urbana de Altos, em Piauí, e também sugerir o uso de espécies fornecidas pelo viveiro da Floresta Nacional de Palmares para o restabelecimento da vegetação nativa. Pode passar, por favor. Os objetivos específicos são identificar os impactos ecológicos resultantes da invasão do NIM na cobertura vegetal urbana de Teresina, como também apresentar estratégias de manejo e erradicação do NIM, priorizando a substituição por espécies originárias da região, visando o favorecimento da biodiversidade local e do equilíbrio ecológico, além de também analisar a possibilidade do viveiro da Flona dos Palmares como um fornecedor estratégico de espécies nativas para a restauração da cobertura vegetal no município de Teresina. Tudo isso visando o objetivo geral para diminuir essas espécies invasoras e trazer de volta o número de espécies nativas na região.
Pode passar, por favor? Como procedimentos metodológicos, foi utilizado os órgãos oficiais, como também artigos científicos e matérias jornalísticas, que esse levantamento permitiu construir uma análise sólida sobre a invasão do NIM e os impactos de sua presença na flora e na fauna locais, além de também embasar nossas propostas para o combate e substituição dessa espécie invasora. Pode passar, por favor. A espécie Azadirachta indica o NIM, é uma espécie invasora, também presente em grande escala no bioma da Caatinga e se sobressaindo diante da biota. Ele libera aleloquímicos expelidos por algumas vegetações e prejudica a germinação e crescimento de outras plantas, às vezes até da mesma espécie. E esse processo de interferência que ocorre é chamado de alelopatia e também pode afetar. Pode passar, por favor. E também os aleloquímicos afetam de maneira impactante a biodiversidade de diversos locais. A caatinga, vegetação típica do Nordeste brasileiro, está se degradando devido à ação dessas substâncias emitidas pelo NIM, que interrompe o desenvolvimento e a permanência das espécies nativas, a exemplo das abelhas, que elas desempenham um papel essencial na polinização, que é o processo pelas quais as plantas se reproduzem. Sem elas, muitas espécies vegetais não conseguiriam se manter. Isso acabaria, não só a espécie NIM, com a presença do NIM, a vida dessas abelhas ficariam ameaçadas, como com esses compostos químicos liberados no solo, o ambiente reduz a disponibilidade de plantas nativas, das quais elas dependem para se alimentar e se reproduzir. Basicamente, cria uma cadeia dominó, que sem as abelhas acaba tendo menos plantas que conseguem se reproduzir, e o que impacta outros animais e toda a cadeia alimentar. Pode passar, por favor. São realizadas ações na Floresta Nacional dos Palmares para a coleta dessas sementes, com a intenção de devolver a cobertura vegetal e as espécimes primitivas no município de Teresina, a partir da criação de viveiros. Esse trabalho vai além de apresentar apenas plantar árvores, ele ajuda a devolver o equilíbrio ao ambiente, promovendo o retorno das espécies locais e oferecendo um ecossistema mais saudável e resiliente. Pode passar, por favor. As considerações finais. As sementeiras são alternativas para combater e ou controlar o plantio do NIM no Nordeste brasileiro. Nesse sentido, é necessário reconhecer a importância dos viveiros nesse combate ao NIM, além também da necessidade de ampliação desses viveiros públicos no município de Teresina para restabelecer a biodiversidade local. Porque muitas vezes a introdução de uma espécie exótica ocorre sem o conhecimento desses impactos negativos que elas podem causar. E com o aumento desses viveiros e ações de conscientização, mais pessoas entenderão a importância de proteger esse ecossistema local. Pode passar, por favor. Aqui estão as principais fontes utilizadas em nosso estudo. Elas embasaram nosso entendimento tanto sobre a ecologia do NIM, como sobre a flora do Palmares na conservação da biodiversidade. Pode passar, por favor. Muito obrigada. É interessante que a gente vê outras espécies também, né? Tem outros tipos de espécies que elas colaboram um pouco com... Ainda mais que o Brasil, a gente tem essa relação global, né? De relação de mercadoria, entre outros, e acaba vindo a gente angariando outros tipos de espécies que podem ser danosas e são danosas para o meio ambiente. Começa aquele simples coleção de espécies, né? Domésticas, e às vezes elas acabam que sendo... Exatamente. E aqui em Teresina a gente vê muito do NIM, e como não tem poucas plantas nativas da espécie, né? Exatamente. E aí a gente acaba tendo uma desvalorização de algumas espécies nativas mesmo do Brasil, que às vezes a gente nem conhece. Muito pouco conhecidos no Brasil. Isso. Pois muito bem, Camila. Boa apresentação. A gente vai dar sequência
próximo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o Gaspar da Silva Alencar. Ele está aí, né? Eu tô. Pronto. Eu Professor, tô tudo aqui. bom? Tudo bem. A gente vai falar um pouco, né, sobre estudo e monitoramento, né, de primatas. Esses nomes aqui eu não vou arriscar, não. Ameaças de extinção e extinção na Floresta Nacional de Palmares, Altos Piauí. E aí eu vou tentar aqui falar, porque eu não consegui abrir aqui no laptop. Eu vou tentar aqui ver como é que eu faço. Mas era a ideia que eu tinha primeiramente. A gente apresentou aqui para você. Não, você vai passando aí, mas assim, você já leu o título, você pode passar, porque eu vou contar mais uma história, porque eu não vou conseguir ler, porque eu não consegui abrir no laptop. Tudo bem. Entendi. Pode, você já deu, passou. São quantos minutos? 5 minutos? Não, até 10 minutos. Tá. A gente está um pouquinho atrasado, a gente tem que fechar às 6, então... Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gaspar. É meu primeiro trabalho de pesquisador. Foi um trabalho assim, de longa duração, 5 anos aproximadamente. Já se falou sobre a floresta, mas eu quero trazer alguma coisa que as pessoas não sabem na introdução. A Floresta Nacional de Palmares, ela é oriunda do IBDF, Instituto de Desenvolvimento Florestal, da década de 60. E com a criação do IBAMA, foi incorporado ao IBAMA as florestas, as flonas, né, em todo o Brasil, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, e a SUDEV, a Superintendência de Desenvolvimento da Borracha, e a SEMA, Superintendência Especial do Meio Ambiente, que nessa época do Paulo Nogueira Neto foi criada a Estação Ecológica de Uruçuiúna. Então, a Floresta Nacional de Palmares é oriunda desse tempo aí. Nessas fotos aqui que vocês têm, sagui, né, saguis, e também esse trabalho ele tem início a partir de 2018, de sorologia positiva para a arbovirose raiva nos calitrix, né, que são os saguis, no campo da Universidade Federal. Então, a Fundação Municipal de Saúde nos convocou para nós fazer acompanhamento. Até então, nós não tínhamos uma ideia de como fazer. Nós já fazíamos um monitoramento, mas não tínhamos aí uma perspectiva de um trabalho científico. Vocês estão me ouvindo? Alô, câmbio? Alô, câmbio? Sim, estamos. Sim. Bom, então, pode passar o slide aí, depois, mais tarde, eu posso voltar. Os objetivos. O objetivo principal era fazer esse monitoramento, e a perspectiva foi durante 5 anos, para nós acompanharmos a movimentação desses primatas, que são 3. O maior é o aloalto ululata, que é o guaribas, o macaco prego e o sagui. E, principalmente, essa questão voltada para a saúde destes animais. Então, nós fizemos o primeiro registro fotográfico do macaco guariba, ele foi feito em 2012. Foi eu mesmo que fiz uma foto muito ruim e enviamos lá para a Rebil Guaribas, que fica na Paraíba, mas aí as pessoas não reconheceram, não deram muita ênfase, e também em 2011 teve uma passagem do CPB, Centro Brasileiro de Pesquisa de Primatas, que fica na Paraíba, e eles, em 2011, não haviam identificado o macaco guaribas aqui, que esse aloalto, que é uma espécie ameaçada de extinção.
Então, nós pedimos ajuda ao Julião, que esteve aqui na abertura, meu colega e meu professor da UESP, a Márcia Chama da Fiocruz, a Josiane aqui também da comunidade que tinha concluído o mestrado dela aqui, ela era a guia depois, e nós montamos esse trabalho aqui, e pode passar aí, vamos ver mais alguma coisa aí sobre esse trabalho. A metodologia. A metodologia que nós usamos é do próprio Instituto Chico Mendes, é uma cartilha PUCA, que é desenvolvido um método lá na Amazônia, que é fazer uma transecção e observação de algum tempo. Como nós aqui, no primeiro momento, nós fizemos uma marcação de aproximadamente 1 quilômetro, 900 metros, e estabelecemos 5 pontos. O Lucas, ele foi a pessoa que fez os primeiros registros com uma câmera que ele tinha, ele fez os registros do macaco guariba, que é uma espécie ameaçada de extinção. E daí nós montamos uma equipe, nós já tínhamos antigamente tínhamos os vigilantes, agora temos os agentes temporários, e nós começamos a fazer o monitoramento. Mas, com o passar do tempo, nós começamos a monitorar toda a área. No primeiro momento, nós fizemos as medições na trilha do IP, nesses 5 pontos que nós identificamos, onde eles já estavam mais presentes, mas com o passar do tempo, a população foi aumentando e eles ficaram de formas espalhadas. Vocês podem ver aqui, nessa fotografia aí, que tem um bebendo água, que é um macaco guaribas, é um animal bem grande. E nós abdicamos da transecção para trabalhar uma metodologia que eu havia desenvolvido em 7 cidades, que era um monitoramento sistemático. Isto você identifica o ponto, né? Nós começamos a trabalhar com a questão dos caçadores, né? Por exemplo, o caçador ele fazia seu ponto de caça, e depois nós fizemos esse monitoramento lá, marcava aproximadamente o dia que ele vinha fazer aquela caçada, então a gente ficava acompanhando aquilo ali. Então, esse trabalho foi uma metodologia que eu desenvolvi lá em 7 cidades, mas que apliquei aqui na Flona. E nós começamos a trabalhar aqui com essa metodologia em 2008, que nós chamamos de monitoramento sistemático, era 24 horas por dia, manhã, tarde, os 3 turnos, manhã, tarde e noite. E nós aplicamos essa metodologia no início no combate à caça de animais silvestres, e nós conseguimos êxito, porque nós conseguimos nos antecipar aos danos de supressão da caça. Então, nós íamos e tirava todos aqueles apetrechos, as armadilhas que eles colocavam, os atrativos alimentares para eles comerem, e aí nós fomos afastando os caçadores da área. Então, a metodologia que nós usamos foi essa, o monitoramento sistemático durante os 3 turnos. E nós trouxemos essa metodologia para o monitoramento dos primatas. E esse monitoramento, como é que ele se dá no dia a dia? Se você puder voltar lá para o primeiro slide, então, voltar lá para o primeiro slide, aqui está uma arma, aqui os macacos, assim, até então não tinha são as ferramentas que eles quebram os... Então, tudo isso aí nós fomos fazendo, acompanhando dia a dia. No começo, nós não víamos isso. Aí você pode voltar para lá. Então, nós fizemos esse monitoramento, que é essa metodologia visando nos antecipar aos danos, e nós conseguimos. O referencial teórico o CPB, o Centro de Pesquisa, a própria cartilha PUCA, esse trabalho que eu desenvolvi no AMUC 2005. Então, esses são os referenciais teóricos.
Eu queria que você voltasse anteriormente para ver se eu volte bem um pouquinho mais. Professor, você tem 1 minuto, viu, para concluir. Ó, aqui tem os exames para comprovar que os animais estão saudáveis. Então, a meta central do projeto é floresta restaurada, animais saudáveis, humanos sadios. Pode passar? Pode passar? É, bom, a discussão seria essa, basicamente, que nós acabamos de falar. O monitoramento deve ser sistemático, ele não pode ser um monitoramento só pulverizado ou pontual, porque nós não vamos conseguir nem proteger a floresta e nem identificar algum problema de zoonoses em tempo de não se transformar isso numa pandemia, numa endemia, pandemia. Então, é basicamente isso. O nosso trabalho de pesquisa ele se resume no monitoramento sistemático que deve ser atribuído a todos os setores de fiscalização, não apenas só os trabalhos pontuais, mas um acompanhamento em todos os setores, um acompanhamento sistemático da ação, que você transforma isso numa questão de prevenção, emprego e até também saúde pública. É basicamente isso. Operações finais, nós fizemos 3.689 registros. Conseguimos identificar grupos de macaco prego de 1 a 30, grupos de macaco guaribas de 1 a 7 e grupos de macacos saguis de 1 a 12. É isso. Pronto, professor. Obrigado. As suas contribuições, né, durante esses 5 anos, eu acho que dariam muito mais do que apenas um trabalho. Eu acho que pela dedicação, pelo aquilo que você vem desenvolvendo, né, pela Floresta Nacional, ela vem contribuindo significativamente. Então, gerariam muitos outros trabalhos se você fosse colocar todas essas experiências dentro das pesquisas, né? Então, eu fico muito feliz. Mas o que eu gostaria de dizer a nossa dificuldade é engajar a pessoa. Colocamos esse slide aí no final, olhando para o céu de onde virá o socorro, porque nós temos muitos métodos, temos muito dinheiro, mas nós não estamos conseguindo, o que a Ivata trouxe, não estamos conseguindo, assim, por exemplo, não na zona de amortecimento, mas em outros lugares dentro das unidades. Então, esse aqui é um chamamento para a busca de outras alternativas de desenvolvimento. Obrigado, Pedro. Valeu, professor. A gente vai correr um pouquinho, porque a gente está um pouquinho atrasado. A gente vai dar continuidade às apresentações. O Franklin está aí, né? Franklin de Souza Cardoso. Franklin está? Está? Deixa eu dar uma olhada aqui nos participantes. Franklin não está na sala de reunião. Bom, como o Franklin não está na sala, a gente vai dar seguimento, né? E aí, no caso, se ele chegar a apresentar, ele vai ficar para apresentar no final. Então, a Sara está aí, né? A Sara Ribeiro. Sim, estou. Pronto. Posso iniciar? Boa apresentação, pode sim. Então, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento apresentando esse artigo que dependeu de muito esforço para nós fazer. Então, é muito gratificante para nós aqui do Instituto Federal, eu e meus colegas, mesmo autores,
apresentar esse trabalho, né? Eu sou a Sara Ribeiro de Mesquita, os meus colegas também autores são o Eduardo Victor Sampaio Fernandes, Railson Kelson de Oliveira Freitas Souza e Ana Carla Vaz de Oliveira e Késia de Oliveira Lima, com a nossa orientadora Marlúcia da Silva Bezerra Lacerda. Nós desenvolvemos um estudo com base no jogo visual de citologia com garrafas PET, ensinando ciência como sustentabilidade e inclusão. Pode passar. Então, na nossa introdução, a gente deu ênfase em relatórios atualmente mundiais, que é do Fundo Mundial para a Natureza, que mostra que o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo, né? Atrás somente dos Estados Unidos, da China e da Índia, e gera atualmente 11 milhões de toneladas de lixo plástico anualmente, né? Então, a quantidade de lixo que é gerado, né, por cada brasileiro, né, em uma semana, corresponde a 1 quilograma. E é muita quantidade de lixo plástico a ser descartada. E cada vez mais a gente está vendo sequelas disso na natureza, né? A OMS, ela já declarou em diversas publicações que a poluição do plástico, ela afeta a qualidade do ar, a qualidade do solo, o tratamento da água e a nossa alimentação, né? Atualmente com os microplásticos. Então, segundo esses estudos recentes, a vida, tanto terrestre como marinha, está sendo afetada. E é por isso que a gente deve fortalecer cada vez mais uma educação ambiental, a fim de conter esses prejuízos, né? E com vista disso, a Política Nacional de Educação Ambiental, né, da Lei 9.795, ela é uma das principais leis que atualmente vem sendo enfrentadas e é muito difícil, segundo os professores docentes na área que trabalham, né, realizarem, né, que é devido à educação formal, né, muitos professores não terem uma interdisciplinariedade entre suas áreas para conseguir relacionar o conteúdo de educação ambiental, sendo que, na verdade, às vezes é também desencadeada por uma falta de consciência ambiental também, né? Então, a falta de conteúdos, né, a falta de trabalhos voltados à educação ambiental com interdisciplinaridade dentro de uma escola também vai afetar os futuros cidadãos que vão sair de lá, né? E segundo os dados do IBGE, né, o Brasil ele tem cerca de 2,3 milhões de pessoas e com 2 ou mais anos de idade com deficiência auditiva. Então, cada vez mais a gente está vendo um índice crescente de pessoas com mais deficiências dentro da sociedade, né? Com mais deficiência auditiva, entre outras demais deficiências. E essas pessoas, elas também devem ser incluídas em um ensino de qualidade e com educação ambiental dentro das escolas, né? E devido a isso, a agenda de 2030 e da ODS, da Organização Mundial ela está sendo formulada, né, com 30 objetivos para nós alcançarmos. Próximo slide. O principal está um pouco cortado, eu acho que no modo de apresentação ficaria melhor, que é dos 3 pontinhos. Os 3 pontinhos ali. Enfim. Isso, apresentação. Bem aí embaixo. Depois de isso. Então, os objetivos do nosso estudo foram construir um recurso didático. O objetivo do nosso... Não, volta. Isso, não, isso, pronto. O objetivo do nosso estudo foi construir um recurso didático com materiais reutilizáveis e sustentáveis, né? Utilizando esse material que envolve também plástico, que geralmente ia ser descartado, né? Mas que vai ser reutilizado de forma sustentável, abordando um estudo de citologia, né? Dentro de uma sala de aula e suas diferentes estruturas, usando exemplos da natureza através de imagens com acessibilidade para alunos com deficiência auditiva, visando principalmente o objetivo 4 e 11 da Agenda 2030, que é a educação de qualidade e cidades e comunidades sustentáveis. Aí, próximo slide.
Próximo slide. Isso. Então, a gente se referenciou principalmente devido a esse contexto de escola sustentável. Para a gente ter uma escola sustentável, a gente também precisa ter uma sociedade sustentável. E a gente desenvolve essa sociedade, educa essa sociedade dentro de uma escola. Então, quando Rachel Carson, ela escreveu no livro dela que, ao longo da história dos seres humanos, nós invadimos locais naturais e habitats de outros animais para sobreviver, mas chegou num ponto em que nós, seres humanos, a gente não está mais apenas sobrevivendo, né? A gente está exagerando, nos aproveitando dos demais recursos naturais, e eles estão se esgotando, né? Então, daí a importância dessa educação ambiental e da escola sustentável. E quando a gente favorece essa escola sustentável com materiais recicláveis, a gente está reconhecendo que a gente precisa reutilizar o que a gente já fez, o que a gente gastou, e favorecendo, assim como que a sociedade, ela tenha também esse cultivo, esse hábito de cultivar dentro da sua própria casa, do seu próprio convívio, reutilizar, né, materiais que geralmente iam ser descartados, que é um grande problema mundial. E por que transformar isso em um instrumento didático, né? Porque, através de um instrumento didático, você não só vai ter uma alfabetização científica melhor, um contexto melhor de educação mais profundo, mas você também vai estar ajudando o aluno a ter uma participação principal, uma participação central no seu processo de aprendizagem, além de incluir demais pessoas que estariam à margem da sociedade, como eram aquelas pessoas que têm deficiência. Certo? Pode passar para cima agora. Não, passar para cima. Cima. Não. Metodologia. Isso. Então, a nossa metodologia, né, o que a gente fez para alcançar isso, né, para alcançar o nosso objetivo? A gente foi construindo o jogo visando o lado visual do aluno, porque a principal forma de um aluno que ele tem deficiência auditiva aprender é por meio da visão. Então, a gente precisou expandir ao máximo, né, explorar ao máximo esse âmbito que é da visão, né, e legendando todo o jogo para poder com que esses alunos eles se sentissem incluídos nessa metodologia de aprendizagem baseada em problemas. E a gente construiu esse instrumento durante a disciplina de instrumentação para o ensino fundamental, né, porque o conteúdo de citologia geralmente é abordado lá entre o sexto e o nono ano, do fundamental. E os materiais que nós utilizamos foram 50 garrafas PET de 250 ml, caixas de papelão que iam ser descartadas, recortes de EVA, recortes de papel Ecoloset, fecho de contato, impressões de imagens e legendas de organelas celulares, né, com papel A4, e fita adesiva transparente, que a gente usou para revestir essas impressões, com pistola e tubo de cola quente. Agora pode passar. Com isso, a gente desenvolveu essa sequência didática do jogo, não é? Que faz parte do resultado de discussão, que nada mais é do que separar a sala em 4 grupos. Após separar a sala em 4 grupos, cada integrante de um grupo vai jogar uma garrafa, uma argola na garrafa, a fim de acertar ela. Caso ele não acerte, ele será vendado e rodado para pegar aleatoriamente as garrafas dispersas no chão, né? Então, depois que ele pega a garrafa, ele vai ter que identificar o nome que está nela, né? Como mostra na imagem, ou núcleo, ou retículo endoplasmático liso e rugoso, e identificar na caixa de imagens. Depois que ele identifica a imagem correspondente do nome da garrafa, ele vai botar em cima e vai direcionar na caixa vegetal ou animal a que ela pertence. E, por último, ele vai escrever uma verdade científica ou mentira sobre a organela que ele selecionou, que será corrigida pelo professor após a atividade, né, discutida. Pode passar. E com esse material, a gente observou que ele demonstrou, né, durante as aplicações que fizemos em diversos momentos, né, tanto em eventos acadêmicos
como em escolas e apresentações de trabalhos aqui dentro do IFP, a gente observou que ele é um ótimo recurso didático, aplicável, sustentável, para ser utilizado no ensino fundamental, como objeto de conhecimento de células e outras estruturas. E é uma oportunidade de tanto sensibilizar estudantes que não têm deficiência como os que têm, pois cada vez mais passa a ser uma necessidade de incluir essas pessoas dentro da sala de aula, além de também incentivar com que eles mesmos poupem o descarte de garrafas PET no meio ambiente, pois eles estão visualizando que aqueles materiais, eles foram reciclados, eles foram reaproveitados. E aí, eles vão cada vez mais tendo ideias e reutilizando. E isso incentiva a esses cidadãos futuros a pensarem de modo sustentável, uma sociedade sustentável. Pode passar. E com essas considerações, com esse artigo em si, a gente tem como consideração que o jogo, ele auxiliou na construção da aprendizagem e na interação dos alunos em sala de aula. Passa a não ser mais um ensino tradicional e nem tecnológico, mas um ensino com uma metodologia ativa, em que o aluno ele está se pondo ali, né, à disposição para ter o conhecimento, né? E isso, eles ativam várias memórias e habilidades cognitivas, né, como memória, percepção, foco, atenção, compreensão, favorecem com que eles tenham mais contato social, que é uma coisa que cada vez mais está faltando, está sendo uma dificuldade grande na nossa sociedade. E a gente compreende que esse material didático tem, no ensino de histologia, né, ele aborda conteúdos relacionados às ciências da natureza, que geralmente não seriam utilizados como materiais recicláveis, mas que está sendo. E que ele também serve como uma conscientização para a sociedade do impacto ambiental. Né? Mais professores estão tendo acesso a esse conhecimento, então cada vez mais professores vão fazer materiais didáticos que sejam recicláveis, que sejam de materiais recicláveis. E a proposta apresentada aqui, ela teve o método de provocar curiosidade pelo tema abordado, né, com os exemplos da própria natureza, além de evidenciar, né, o conhecimento científico e a importância desses seres vivos no ecossistema e a proteção do meio ambiente, com a reutilização dos resíduos poluidores que seriam descartados, mas que são reaproveitados pelo professor em sala de aula. Próximo. Então, a gente agradece imensamente, assim, a gente agradece todo o apoio que a gente recebeu do IFP, do Instituto Federal do Piauí, do nosso campus, principalmente Teresina Ocidental. A gente agradece a nossa orientadora, que sem ela não seria possível fazer nada disso. Ela é a alma do projeto, podemos dizer assim, doutora Marlúcia da Silva Bezerra Lacerda, e o nosso grupo de trabalho, que se esforçou muito para fazer, batemos muito cabeça para construir esse instrumento, e o LabDeck, que nos disponibilizou esse local para nós construirmos o nosso jogo. E a todos vocês, claro, pela atenção. Muito bem, Sara. Gostei muito da sua apresentação, né? Eu acredito muito no potencial dos recursos, né? Como ali uma forma de mediar o conhecimento, né? Seja ele tecnológico, seja a partir de recursos didáticos, seja ele não convencional, enfim, a partir de ideias, né? Soluções que o professor, né, ele tem esse papel também de pesquisador, desenvolver novas formas, metodologias, né, abordagens diferentes para trabalhar diversos conteúdos, e isso é muito gratificante, porque não só ele aprende, né, a trabalhar com novas formas, reforçando o conteúdo que ele já sabe, mas também o aluno, né, e também desperta um pouco desse conhecimento dele em relação ao próprio, uma certa forma de trabalhar um pouco a educação ambiental, né, onde ele está vendo esses recursos. E, sobretudo, né, essa questão da inclusão e sustentabilidade, que são temas relevantes, né, atuais, e que vem ganhando força, né, já são bastante consolidados, mas que a gente deve estar desenvolvendo, trabalhando
trabalhos, né, dentro dessa perspectiva. Pode falar, Leonardo. Não, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gustavo. Não, eu queria saber com relação à avaliação, né, dos pessoal que ficou responsável, se a gente vai fazer logo o debate ou se a gente vai avançar, porque se for possível, né, eu gostaria da gente fazer logo, porque eu estou avaliando outros trabalhos na sala 1. Seu microfone está desligado. Assim, a gente está fazendo alguns comentários já, e aí você pode ficar à vontade, né, falar, dar suas contribuições em relação aos trabalhos, né, inclusive da Sara e de outros alunos, e aí a gente vai tentando falar um pouco dessas avaliações já durante as apresentações, porque se a gente fala no final, ficaria muita coisa e a gente não abordaria assim com aspectos mais detalhados. Mas você pode falar. Eu vou ser bem breve por conta do tempo, né? Como eu tinha ficado responsável pelo parecer do trabalho 3 e o trabalho 4, né? Que era o acho que da Camila e o do Gaspar, né? Desculpa até estar interrompendo, porque a dinâmica ela fica um pouco complicada, né? Mas eu só queria parabenizar o pessoal. Estou com a câmera desligada aqui. Eu queria parabenizar o pessoal pelos trabalhos, né? Todos de forma geral. Eu só queria fazer uma observação, né? Quanto à estrutura dos trabalhos, né? Porque, de certa forma, ele segue, né, um padrão, uma estrutura padrão, que a gente tem ali a introdução do tema, a problematização, o objetivo, a metodologia, né, os resultados e a conclusão, né? Isso pode ficar até para trabalhos posteriores que vocês venham a fazer, né? E deixar isso bem especificado, né? A gente vê, né, que tem essa delimitação, só que ela precisa estar de uma forma mais explícita, né? Porque, pelo menos os trabalhos que eu pude ler, a gente vê isso, só que de uma maneira implícita. Então, é interessante que sempre que você estiver desenvolvendo seu trabalho, você argumente, ó, esse aqui é o problema, ele se apresenta dessa forma, o objetivo, os resultados e também a conclusão, as considerações finais que a gente tem, né? No mais, os resultados são muito positivos e eu gostaria de fazer até para o trabalho do Gaspar, né? Com relação à metodologia, quais foram os seus principais desafios na questão do monitoramento? Se for possível, né, você responder. Eu acredito que isso no trabalho futuro ele também vai agregar bastante, né? E é isso, pessoal. Minhas contribuições são essas, até para não perder muito tempo. Eu tinha feito mais outras, mas como está um pouco corrida, a gente dá uma resumidazinha, tá certo? É isso, obrigado. Leonardo, tu chegou a pegar os textos, né? Sim. Pronto. Perfeito. A gente vai dando seguimento, até desculpando um pouco que a gente tem que dar continuidade às apresentações. Vou só ver aqui o próximo que vai apresentar. Bom, deixa eu ver. O Vaz de Oliveira está aí? Vaz de Oliveira se encontra? Vaz de Oliveira, Kézia de Oliveira Lima, Marlúcia, ou é do... Ah, não, é dos jogos, né? É o 7, tô ficando... Kaique Marlen, tá aí? Se encontra? O Kaique Marlen não se encontra, né? O pessoal não está aqui. Peraí. Kaique. José Manuel Moraes Silva. Se encontra? Gente, vocês estão me escutando? Estou.
O José não se encontra. José Manuel Moraes Silva, Jairzinho Azevedo do Nascimento, Patrícia Barbosa Pereira, Juan Gabriel Linhares Chaves. Pelo que eu estou verificando aqui na lista de participantes, nos próximos 3 nenhum se encontra. Próximos 3 trabalhos. O Kennedy José Alves Estou da aqui, Silva. garoto. Estou aqui, boa tarde. Uma pessoa Kennedy. Kennedy, depois fique à vontade para a sua apresentação. Você pode só gerar aí o meu material? Professor, deixa eu gerar aqui o meu, se for possível, porque quando eu mandei esse material, eu não tinha localizado o template do evento. Tudo ser? bem. Pode. Chegou aí? Apresentando aqui. Pronto. Bom, pessoal, boa tarde. O nosso trabalho ele é intitulado Rio Maratauã, Desafios e Esperança na Preservação do Tesouro Natural. Eu sou o Kennedy, tá? Eu sou mestrando do PPGGEL da Universidade Federal do Piauí. Tá? O nosso trabalho ele ressalta como introdução do Rio Maratauã que ele vem propondo e ressaltando que é uma fonte essencial de água potável para as comunidades ao redor, tá bom? É um habitat para a biodiversidade, onde ele vai abrigar várias espécies de peixes, aves, mamíferos. O valor cultural histórico é imenso aqui na região do Vale do Longar, que o Rio Maratauã é afluente, tá bom? Bem como dos recursos naturais, ele vai oferecer, tá, grandes recursos naturais para a região, né, como a pesca, e essa extração de areia que nós ressaltamos aí é quando ela é feita de forma coerente, bem como para a prática da irrigação, que apesar de ocasionar alguns problemas, muitas pessoas, principalmente os ribeirinhos, o nativo, fazem o uso dessa água. Tá? Sabemos nós que ela, com o uso de agrotóxicos, produtos químicos, quando tem as enxurradas, pode estar, ou melhor, leva todo esse material para dentro do rio. E aqui do lado, você observa aí as construções próximas ao rio, que não leva, ou melhor, que não tem, né, um limite adequado, apropriado, tá? Onde você pode observar que tem um processo aí de deslizamento de terra, tá? De retirada da mata ciliar, que vai estar ocasionando outros fatores. Essa é um mapa nosso, produzido aí com a ajuda do professor Wellington, tá? Onde ele vai ressaltar a nascente do rio Maratauã, que fica na comunidade chamada Quintas, tá? Que fica entre o município de de Altos, Campo Maior, e José de Freitas. E aí ele vai percorrer desde a nascente até aqui o município próximo a Parnaíba, né, Buriti, onde ele vai se encontrar com o rio Parnaíba, mas antes ele tem um encontro dele aqui em Barras, com o rio Longar, nas proximidades da PI, que liga Barras ao município de Batalha, numa comunidade que é chamada de Malhada Alta, tá bom? Os objetivos de nosso trabalho, eles estão balizados em analisar os desafios ambientais enfrentados pelo Rio Maratauã, tá bom? Bem como avaliar as estratégias de conservação, manejo sustentável, que visam a proteção de sua biodiversidade e recursos hídricos, e como específicos, identificar os fatores de degradação ambiental, tá? Como a poluição, assoreamento, a perda da biodiversidade e os impactos das variações climáticas, avaliar as iniciativas de conservação e recuperação do rio, onde vai incluir aí a colaboração das políticas públicas e do envolvimento comunitário, né? A gente sabe que só o poder público ou só uma ONG isolada, a gente não vai ter esse êxito. E investigar a aplicação de geotecnologias e modelagem hídrica, né, que são ferramentas que são utilizadas para a gente estar monitorando essa gestão
sustentável dos recursos do rio Maratauã. A nossa metodologia, ela tem como fundamento as pesquisas bibliográficas, tá? Ela é multidisciplinar, tá? Envolvendo entrevistas, análise dos dados geoespaciais e levantamento bibliográfico, e nós estamos, a gente ressalta aí que coloca Mota, Freitas e Souza, onde ele ressalta que essas observações, elas incluíram a identificação de fontes de poluição e degradação, como o descarte inadequado de efluentes, que é bem comum aqui na região, com as construções próximas ao rio, tá? Os esgotos aí sendo todos direcionados para a calha do rio, bem como a retirada da vegetação ciliar, tá? E a degradação ambiental nas bacias, principalmente aqui na bacia do rio Longá, de onde faz parte o rio Maratauã, bem como os demais riachos aqui da região, né? A gente conta aqui com 4 riachos no município de Barras e 2 rios, né? Tornando assim o potencial hídrico gigantesco e imenso aqui na região centro-norte do estado do Piauí. Nosso referencial teórico, ele é ressaltado por estudos aqui do professor Sildênio Carvalho Castelo Branco, né? Onde ele destaca que os efeitos ambientais das barragens aqui em Barras, tá? Ela ressalta muito bem como elas são mal planejadas, e isso tem um agravo muito grande aqui na biodiversidade local. Eu quero abrir um parêntese e ressaltar também os trabalhos aqui que tem nas nossas referências do professor Wesley Pico Carneiro, e bem como do professor Façanha, né, que eles ressaltam aqui a falta de planejamento e gerenciamento urbano aqui na região norte do estado do Piauí. Mas também ele destaca aí, como Silva, 2009, menciona, que os impactos urbanos causados por enchentes, e aí a gente ressalta que o município de Barras, Esperantina, Boa Hora, Cabeceiras, que estão presentes aqui nessa bacia hidrográfica, nos períodos onde o período chuvoso é bastante intenso, a gente sofre muito aqui com as cheias, né, dos rios, onde várias pessoas ficam em situação de vulnerabilidade. Bem como Pinto fala sobre a gestão dos territórios, e no livro do senhor Antenor de Castro Rego, ele ressalta, bem como tudo isso que eu já mencionei, a importância cultural e histórica do rio Maratauã aqui para a comunidade barrense. Como resultados e discussões, a gente observa que nós temos desafios na preservação do rio Maratauã, como a poluição, o desmatamento e o uso inadequado dos recursos hídricos. Aí do lado esquerdo, você vê uma imagem nossa, que a gente destaca aí a retirada da vegetação ciliar, da mata ciliar, e ao fundo, né, a gente vai observar várias casas de palhas que ali são restaurantes que foram construídos de forma inadequada, não tendo aquele limite mínimo aí da margem do rio, onde os esgotos, efluentes, vão adentrar também a margem dos rios. Aqui é no rio principal aqui do município, que é o Longá, e o Maratauã é um afluente dele que nós temos aí os mesmos agravos. Tá bom? Ações e iniciativas de preservação, a gente reitera aqui a educação ambiental, tá? Onde aqui em Barras, o núcleo da UESP, bem como as escolas aqui, eles fazem muito práticas educativas alusivas aí à conservação dos rios, né? O tratamento de esgoto, agora que nós estamos aí com a implantação aqui de uma das etapas do saneamento básico no nosso município, o monitoramento da água de qualidade, certo? Que a gente só tem aqui, a gente tem dificuldade para fazer esse monitoramento, mediante alguns laboratórios não quererem estar fazendo essa análise dessa água, mas a gente observa em loco, a olho nu, tá? Um agravo ambiental que a gente encontra aí nas margens do rio, como aí
esse acúmulo de lixo, aí mesmo com placa de sinalização, tá? Trabalhos educativos, a gente observa que as pessoas ainda jogam muito aí, descartam muito lixo aí próximo ao rio. Bem como programas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, como replantio de espécies nativas aqui da região. Tá? Nas nossas considerações finais, a gente reitera aí a preservação do Rio Maracanã, crucial para a gente garantir a saúde e o bem-estar da população local, tá? Práticas sustentáveis como o desenvolvimento aí, da região baseado na preservação do rio e a utilização responsável dos seus recursos e parcerias, né, poder público, instituições, ONGs, dá para a gente estar desenvolvendo ações eficazes aí em prol não só de salvar o rio Maracanã, mas elongar os riachos, os aguapés, as lagoas que nós temos aqui no município. E como esperança, a gente reitera que essas ações possam ser coordenadas e tenham uma consciência ambiental, né? Pois o rio Maracanã tem potencial para continuar sendo um importante recurso para as gerações futuras, garantindo aí a preservação do seu valor ecológico, socioeconômico e cultural. As nossas referências e o nosso muito obrigado. Muito bem. Parabéns, Kennedy, né, pela excelente apresentação. Um tema bastante relevante, né, no cenário que a gente vivencia. E a gente já vem, dentro do Brasil, né, sobretudo aqui no Nordeste, tendo impactos considerados nos recursos hídricos, né, sobretudo quando a gente vai falar do processo de escassez que assola, né, tanto o Nordeste. E a valorização, né, desses rios gera um certo desafio, né, quanto à sua preservação. Então, quando a gente pensa, né, nesses aspectos relevantes àquilo que você falou como Tesouro Nacional, né, sobretudo o rio Manhattan, não só ele, mas como outros rios, né, eles envolvem uma série de políticas, né, uma série de atitudes e de alterações e consequências que a gente tem que pensar, né? E é para isso que a gente vem fomentando, desenvolvendo pesquisas para que essa educação ambiental, né, aquilo que a gente vem propondo, aquelas políticas, elas se tornem também processos que envolvam também ações atitudinais, no que diz respeito à valorização, à própria atitude, né, de valorização e avaliação da conduta, né, principalmente, por exemplo, de grandes empresas, né, como você citou o exemplo de alguns como é o nome? Restaurante, né, que tem ali próximo dos rios. Isso. Não só esses restaurantes, mas também tem grande interesse imobiliário, né, com a expansão, e às vezes não tem um tratamento de esgoto, e aí esses dejetos são desperdiçados, são dispensados nos rios sem um tratamento adequado. Enfim, uma série de políticas, né, uma série de condutas, uma série de ações que devem ser valorizadas. Eu acho que são temas que devem ter, né, o seu papel de grau de importância, né, sobretudo que vai impactar a curto, mas também a longo prazo, né? Às vezes a gente não vê esses impactos agora, mas quando, por exemplo, quando a gente vê esse processo de escassez, grandes cidades como São Paulo, né, Rio de Janeiro, entre outras regiões, onde tem um avanço, né, de diversos setores frente ao próprio consumo exacerbado desses recursos, a gente tem impacto significativo. Então, pensar sobre os desafios, mas esperançar nessas esperanças de transformações a partir da própria preservação. Pode falar, então. Boa tarde, professor Kennedy, boa tarde, Gustavo, boa tarde aos demais. A professora Bárbara tinha deixado
meu nome para trazer algumas contribuições para o seu trabalho, professor Kennedy. Eu vou elencar algumas aqui que eu pensei. Aí o senhor vê, posteriormente, eu irei me encaminhar esse material, que eu fiz algumas contribuições, sugestões que o senhor pode verificar. Ítalo, segura só um pouquinho. José André, você não apresentou, né? Seu microfone. Boa tarde. Estou aqui participando do evento como avaliador. A professora Bastiela. Sim. Não, é o José Manuel. Sim, desculpa. É o José Manuel. É porque teve alguns que não chegaram a apresentar e aí eu estou caçando esse povo. Mas, enfim, pode continuar, então. Aí, no caso, as minhas sugestões, eu coloquei umas no título, né? Sugeri o senhor trocar o título, a palavra esperança, só sugestões, o senhor pode refletir depois se acata ou não. Esperanças, eu propus para o senhor trocar por perspectiva ou estratégia de preservação, que ficaria uma pegada mais legal. Tesouro natural, sugeri para o senhor, no material que eu vou lhe mandar, trocar por patrimônio natural e coloquei algumas outras sugestões sobre o título que eu vou mandar no material para o senhor. O senhor foi muito feliz em trazer essa discussão, como o próprio Gustavo, e o senhor trouxe nessa discussão a temática da água, ela se encontra como uma das temáticas de extrema importância dentro da questão ambiental, tendo em vista aí a questão da escassez em alguns locais que a gente nunca imaginou que estariam passando por escassez, estão começando a enfrentar essa realidade devido aí às questões da mudança climática, a questão da própria gestão e planejamento que o senhor traz nessa apresentação. Dentro do contexto da introdução, pouca coisa acrescentei como sugestão. Eu coloquei, só para trazer mais um pouco dessa pegada da poluição dentro da introdução, os desafios dentro desse contexto. Aí o senhor depois pode verificar e acrescentar, caso queira acatar a sugestão. Gostei muito da questão da localização e origem do Rio Maratá, onde o senhor vai fazer um contexto, né, da sua área de estudo. Foi muito feliz nesse sentido, né? Com relação ao objetivo, eu trouxe algumas sugestões também, mas devido à questão do tempo, eu vou deixar para mandar só para o senhor mesmo pelo e-mail, certo? A metodologia, coloquei algumas sugestões também de organização com relação a passo a passo para a construção e atingir seus objetivos. E, no mais, só parabenizar o senhor pelo seu estudo. Foi muito feliz também com relação ao referencial teórico, onde o senhor já traz uma visão dos impactos, de ações que vão ser tomadas nesse sentido. E no resultado de discussões, eu também fui muito feliz, onde o senhor já aponta alguns desafios, e a partir desses desafios, o senhor já pode estar pensando em algumas estratégias, como o senhor já mesmo colocou aí, em ações e iniciativas de preservação. No mais, seria essas minhas contribuições. As demais contribuições vão estar dentro do material que eu irei me encaminhar. Aí depois o senhor me manda seu e-mail pelo WhatsApp para eu encaminhar o material. Espero que o senhor goste das sugestões que eu pontuei. No mais, obrigado a todos pela atenção. Parabéns novamente pela pesquisa. Valeu, professor. Eu que agradeço aí, viu? Obrigadão. Pronto. José, pode ficar à vontade, viu? Boa tarde a todos presentes. Quero aqui parabenizar todos os trabalhos que foram aqui apresentados. Em especial, gostaria de fazer algumas considerações referentes ao trabalho da Sara, né, que trouxe uma abordagem sobre a citologia. Quero aqui parabenizar a ela e aos demais autores, né, dizer que esse trabalho é de grande relevância para a educação básica, por se tratar em apresentar metodologias ativas. A gente percebe que na educação ainda temos muitas dificuldades, principalmente no que se refere a aplicar metodologias ativas para os nossos alunos, em especial os alunos que têm deficiências. Eu quero aqui também parabenizar ao grupo pela preocupação no seu processo de formação inicial em trabalhar um aspecto tão relevante
que é esse processo da inclusão, que é preparar esses materiais visando esses estudantes que, infelizmente, eles, de certa forma, são desamparados por muitos professores. Então, aqui eu quero parabenizar e parabenizar o grupo em utilizar, durante todo o percurso, né, aprendizagem referente a problemas, né, relacionada também a jogos e a gamificação. A gente percebe que as metodologias ativas, elas são fundamentais no processo de construção do conhecimento do aluno. E quanto mais diferenciado os métodos dos professores nessa construção, mais interessante a aula se torna e mais é essencial na construção de uma aprendizagem significativa para o aluno. Então, quero aqui parabenizar. A consideração que eu dou em torno do trabalho é que essa abordagem ela é muito interessante e futuramente a Sara, como os demais autores, pode pensar em ampliar essa análise de conteúdo, não somente se basear somente em células, mas aplicar essa abordagem de uma forma mais abrangente ou até mesmo interdisciplinar. A gente percebe a dificuldade, né, em trabalhar essa junção de conteúdos, principalmente na educação básica, como também a necessidade que muitos desses alunos eles têm em aprender alguns conteúdos. Às vezes, trazer essas metodologias, essas formas de abordagem, né, de forma diferenciada, de forma objetiva, faz com que o aluno ele tenha uma visão diferente sobre determinado conteúdo, determinada habilidade. Isso torna o conteúdo mais relevante, mais atrativo. E a ciência, ela tem essa finalidade, né? Ela tem essa proporção, como também a geografia. Então, essas foram as contribuições. Eu quero aqui parabenizar a Sara pelo excelente trabalho desenvolvido e meu muito obrigado. Voltando aqui. Pronto. Perfeito. Deixa eu ver se eu mandei aqui. É porque teve alguns que não apresentaram. Eu vou fazer uma... Eu vou perguntar de novo aqui no... Bom, o tema 8, né? Desmatamento em Caxias e aldeias, em Altos. Ameaça à biodiversidade e equilíbrio ambiental. O 7, análise e preservação ambiental do riacho na Primavera, terceiro distrito em Caxias, Maranhão. E 5, especulações imobiliárias em zonas adjacentes, Floresta Nacional Palmares e seus impactos futuros. Esses não apresentaram. Alguém... Oi, tu pode falar. Não, é que eu esqueci de baixar a mão. Lá, mais não. Ah, tá bom. Só se os outros dois trabalhos aparecerem é que eu vou contribuir. Ainda não apareceu, né? Vou falar aqui, repetir os nomes, que é o Franklin de Souza Cardoso, José Manuel Moraes Silva e demais autores, e o Kaique Marlin. Não, né? Peraí, gente. Então, a gente vai encerrando aqui, né? Gustavo. Oi. Você pode abrir também para os participantes, caso queira fazer alguma pergunta, alguma consideração. Como ainda tem um tempinho, pode abrir para... Se caso tenha alguma participação, queiram participar. A gente pode ficar à vontade, né? Porque a gente só fala do horário aqui, e aí a gente pensa que vai dar tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Ou comentar algum trabalho? Que achou interessante? Quer dar alguma sugestão? Seu Gaspar. Pode falar para o seu Gaspar. Eu escrevi lá para o Leonardo, eu fiquei aqui um pouco prejudicado, porque eu não consegui aqui abrir o notebook, né? O link aqui, eu estava no celular e eu não consegui tal. Mas, assim, independente disso, nós nos concentramos muito, eu acredito, a questão da água é importante, a questão pedagógica é importante, mas, assim, nós não observamos, assim, por exemplo, sobre a questão da saúde, por exemplo, o meio ambiente
preservado, ele é um instrumento de fornecimento desses elementos para a saúde dos bichos e também dos seres humanos. Foi uma linha do nosso trabalho, tá certo? Então, e essa coisa que eu vejo assim são todos importantes. Então, eu vejo assim que são todos importantes, assim. No meu caso, que já estou com quase 70 anos, às vezes os meus auxiliares somem. Aí eu fico assim, perdido aqui na internet, eu clico aqui, não abre, a internet não anda, e aí eu fico assim mais quieto. Mas eu não sei, analisando, percebemos uma evolução, mas também eu acho que o próprio Leonardo, acho que fica uma crítica também que eu acredito que nós precisamos evoluir metodologicamente. Nós ficamos muito amarrados dentro de um processo metodológico. Eu não sei se nós vamos conseguir avançar muito, mas pedagogicamente, didaticamente, por exemplo, não sei se vocês sabem o que que o menino perguntou e ele nem respondeu lá, eu não procurei na internet. O que é a agricultura sintrópica, tá certo? E às vezes a gente diz as coisas e não traduz, e aí por isso que às vezes a gente fica com muita dificuldade de engajamento. Mas assim, no mais, eu percebi uma evolução nos trabalhos, percebi uma evolução na participação, no público. Eu creio que também que, aliado a tudo isso, além da greve da universidade, nós temos também o chamamento das mudanças climáticas, que nos chama uma atenção para rever muitos conceitos e valores, até assim, como nós nos alimentamos, como a gente consome, como a gente separa o nosso material, e etc, etc. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Tem alguém mais que quer dar algum comentário sobre trabalhos? Não? Nem surgiu os meninos, né? Os meninos que faltaram. Não apareceu ninguém ainda, né? Tudo bem. Fica à vontade, pessoal. André. Oi, André. A gente pode ter visto. André? Então, hoje eu estava aqui como monitor, então a gente pode ter visto que teve muitos adolescentes do ensino médio apresentando, no caso foram 2. Então a gente pode ver que trouxeram materiais importantes para serem debatidos, para falar sobre a fauna e sobre a flora também do local. Então essa é essa contribuição. Inclusive orientando o professor Eric, né, que ele estava aqui assistindo os meninos assistindo, depois ele teve que sair. Não sei se ele já voltou. Interessante. Vai falar, professor. Vocês já colocaram o link aqui da frequência? Não consegui identificar. Foi colocado. Foi colocado. Alguém que está aqui não assinou a frequência? Não, é porque acho que não está fixada, Gustavo, porque eu não consegui visualizar a frequência. Está fixada? Está fixada, professora. É porque eu estou vendo só o nome e frequência, mas não estou vendo o link da frequência. O link está em cima, professora. É porque o de cima é o drive, né? Não é a frequência. Ou é o link? A frequência, é o link, professora, eu já assinei. Pronto. É porque foi a longa e não a curta, por isso que eu achei estranho. Então, gente, eu gostaria só de agradecer mais uma vez, né, a Gustavo, que aceitou coordenar a sala, né, os meninos que ajudaram na discussão dos trabalhos, José André, Ítalo, o Leonardo também. Quem mais estava aqui na sala? Matheus. Isso, Matheus. Agradecer também o André e a Milena, que estão ajudando aqui na monitoria do evento, né? Todos que apresentaram, sei que alguns já saíram, né? Tem suas atividades.
E eu concordo, Gaspar, com essa questão, né, que você falou, os trabalhos, eles evoluíram muito, né, foi até a quantidade, apesar, infelizmente, esses 3 trabalhos que não apresentaram, nós ficamos até assim um pouco preocupados, mas nós enviamos o link para todos que estavam inscritos, então pode ser que eles não tenham recebido porque não se inscreveram no Google Forms, aquele geral, então eu não sei exatamente, né, porque eles enviaram direitinho, né, todo o material, enviaram os slides, eu não sei exatamente o que aconteceu para eles não terem aparecido, também não entraram em contato, né, por e-mail para pedir o link, então, e aí a gente percebe, concordo com os meninos, né, com o André, a presença de alunos do ensino médio, né, o professor Eric estimulou bastante, então isso é importante já para inserir na cultura acadêmica deles, né, a apresentação de trabalhos, né, também não consegui acompanhar os 2 ao mesmo tempo, porque eu estou praticamente participando de 3 Google Meets, 3 reuniões ao mesmo tempo, né, as 2 salas de comunicação e mais uma reunião, mas realmente ficamos muito felizes, viu, Gaspar, né, desse grupo que apresentou o trabalho, está gravado, então depois nós vamos publicar também na página do PPGGEL, então, lá do mestrado em Geografia, então vocês podem estar acessando depois a sala, né, a gravação, né, para poder assistir de novo ou passar para alguém, porque são temáticas muito importantes. E aí, já aproveitando, né, para fazer o convite para vocês todos, sei que, né, o evento durante o dia todo fica muito corrido, mas também queríamos contar com a participação de vocês no resultado do concurso fotográfico, tá? Então, fica o convite às 18 horas. Nós vamos retomar para o YouTube do mestrado para poder dar o resultado. Então, parabéns a todos que apresentaram, Gaspar também, né? Sempre preocupado, né, Gaspar, está divulgando suas pesquisas. E essa questão do formato, né, é uma exigência que termina sendo muito da academia, tá, Gaspar? Até falei para os avaliadores que o importante aqui nesse momento era discutir sobre a importância do trabalho, né? Então, acho que foi só um detalhezinho, mas assim, eu já tinha conversado com os meninos que eu chamei para ajudar na avaliação, que o importante era realmente perceber o potencial do trabalho, né, e destacar isso. Mas, com certeza, trabalhos muito relevantes que têm sido desenvolvidos na Flona por você, né, por toda a sua equipe, e outros participantes que expressaram um pouco na sua percepção em relação à Flona de Palmares, e outros trabalhos também que a comissão aprovou que, mesmo não tratando da Flona, poderiam ser apresentados no evento, né, como o do Kennedy, por exemplo, por conta da importância mesmo da discussão da questão ambiental. Então, se não tiverem, né, mais nada a considerar, nós encerramos essa sessão de comunicações orais, parabenizando a todos, já fazendo o convite para o próximo ano, né, Gaspar? Então, nós já colocamos um ano antes na agenda, já o quarto encontro de saberes, né, pela importância, né, e cada ano que passa vamos inserindo, né, mais questões, ou seja, foram belíssimos o poema, o hino, né, e a fala dos palestrantes pela manhã, né, a contação de histórias, assim, agregando efetivamente e trazendo aqui para a universidade, Gaspar, nós utilizamos recursos diferentes para tratar de questões importantes como a educação ambiental, né, e tantas outras questões. Então, realmente são falas muito importantes. Quem não assistiu, né, fazemos o convite para assistir, porque realmente foi uma discussão muito, muito interessante. Também agradecer aqui, a Mara não está aqui na sala, mas agradecer a Mara porque toda essa parte de visual, de site, né, juntamente com a Sara e com o Lucas, né, também a família, né, a nossa equipe ampliada conta com a família do Gaspar também, então eles ajudam muito. Então, é muito importante contar com todos vocês, porque realmente esse evento não seria possível se não tivéssemos como contar com todos vocês, e considerando que eu estou numa correria, acho que uma maioria já sabe que nós estamos aqui numa campanha para a direção do centro aqui da universidade, então, mas está dando tudo certo, né? Eu fechei minha agenda hoje para a campanha, para me dedicar, e amanhã também já fazemos o convite para vocês, né? Quem puder, quem quiser, estar lá na Flona, está de portas abertas, né, Gaspar? Flona, para recebê-los, com as oficinas, né? E as atividades que serão desenvolvidas, e no final vamos fechar com a feijoada, né, Gaspar? E ainda vamos encerrar com chave de ouro para
realmente brindar esse evento, né, e essas discussões tão importantes. Se você ainda quiser falar alguma coisa, Gaspar, fique à vontade. É só agradecer mesmo a todos. Eu tenho escrito aí na folha de frequência algumas frases, né? E essa última eu escrevi assim, sim, tudo que nós fazemos é por causa da participação de vocês. Sem a participação, nós não temos. E eu acredito que nós possamos, a partir daqui, engajar mais pessoas no movimento que realmente convide as autoridades, gestores, para um diálogo e repensar um novo movimento, uma nova forma de desenvolvimento que não requeira mais o desmatamento das áreas ao entorno das unidades de conservação, ao respeito às unidades de conservação, sem a exploração desses recursos aí. Então, eu acredito que é um momento crucial que nós estamos vivendo para esses desafios aí. Então, eu acredito que quando você falou aí, pessoas do nível médio, trazendo, abrilhanta o evento, e também ver o Rian na outra sala apresentando lá sobre a questão do resíduo sólido. Então, eu acredito que nós estamos caminhando a ciência científica e a ciência cidadã, caminhando juntos aí para uma melhor gestão pública dos recursos e da própria ciência em benefício da humanidade. Então é isso, gente. Podemos encerrar. Passa a palavra para o coordenador da sala. Fique à vontade para encerrar, Gustavo. Bom, hoje eu fiquei muito feliz, né? Boa participação, né, dos meninos, me surpreendeu bastante. Os orientandos do professor Eric, fiquei muito feliz. E gostaria de agradecer a compreensão de todos, né? Queria desejar o convite, né? Para quem não vai, acho que amanhã estarei também lá na Flora do Palmares. Nunca tinha conhecido, agora eu estarei lá continuando, dando continuidade ao evento. Então, boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Até a próxima. Encerra aí a gravação, tá, Gustavo? Tá, tchau, gente. Tchau, Boa tarde. Até daqui a pouco.